Amém, amada igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graça do Senhor se faz vista, visível em nosso meio, porque Deus é maravilhoso e não tem como não sentir essa presença maravilhosa. Aleluia! Vamos agora para a nossa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pegue aí sua Bíblia. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, igreja. Como nós já viemos direcionando a igreja, a amada igreja, né, nesses dias, lembrando a igreja, o corpo do Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor ela é sagrada, as escrituras são sagradas e de proveito em todo o tempo. Há tempo e há fora de tempo para nós. Amém? Então você não deixe de trazer a Bíblia para a casa do Senhor. Aleluia! Da mesma forma, quando estivermos lendo a palavra de Deus, mantenha-se com a palavra de Deus aberta nas suas mãos. Não feche. Deixe a palavra de Deus aberta para que você vá recebendo de Deus e da mesma forma ali, com a palavra do Senhor aos seus olhos e nas suas mãos. Isso agrada o coração do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. E como nós já falamos também nos últimos dias, caso você não tenha uma Bíblia, esteja nos procurando, né? Nós, os pastores, após o culto, que nós vamos estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso. Hoje nós vamos tratar desse livro abençoado. Abre aí no livro de João. Aleluia! É um livro abençoado que nós trataremos hoje. Aleluia. Estamos aí com um tempo mais corrido. Eita Deus, dia de festividade na igreja. É muita bênção. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. Deus poderoso. Aleluia. Nós leremos João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, ou ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aleluia. Feche aí seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra, Senhor, ela tem sido fonte de água de vida sobre as nossas vidas, sobre tudo que nós somos e fazemos. E nesta hora, doce Espírito de Deus, eu clamo ao Senhor: Abba, Pai, tenha liberdade no meio de nós, tenha liberdade no meio do teu povo, Senhor. Fale conosco, derrame da tua graça, Senhor. Torna evidente, meu Deus, a tua obra em cada vida, em cada coração, em cada entendimento. Hoje, Pai querido, nós estamos aqui celebrando o culto de Páscoa, a tua ressurreição, aquilo que uma vez por todas o Senhor pagou e fez por cada um de nós, nos comprando, Senhor, com preço de cruz e com preço de sangue, e por isso nós fomos redimidos, lavados de todo o peso do pecado e
recebemos em Cristo o poder e a graça da salvação. A Ti nós rendemos louvor, honra e glória hoje e para todos sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Pode ficar à vontade aí no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra graciosa, poderosa. É um momento ímpar de toda a história daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, veio fazer por nós. Sim, porque Jesus Cristo, ele havia sido anunciado desde muito e muito tempo, queridos, antes que ele viesse. Assim como em Isaías, ali o profeta profetizou há mais de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E ali ele declarou que nós receberíamos o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que iria rasgar o véu de cima para baixo, iria nos alcançar com o poder da graça. Aleluia! Só que quando Jesus vem, a palavra nos diz que ele passa 30 anos. E depois desse tempo, ele começa a entrar no tempo do seu ministério. Diga aí, ministério. Nós temos um ministério. Ei, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para que você viva. Deus tem algo extraordinário para que você viva. Tem coisas que Deus conta com você para que você faça. Jesus viveu esses 3 anos de ministério sem olhar para trás. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, é o que Jesus diz. Nós fomos salvos, alcançados pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Esse poder nos alcançou, igreja. Nós estamos aqui nesta noite porque Ele nos alcançou, igreja. Nós fomos comprados com preço de sangue. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E a palavra do Senhor diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Porque Ele venceu. Porque Jesus Cristo venceu. E esse é o nosso tema de hoje. Pode apagar aí para nós, por favor. Eita! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu. Jesus venceu! Jesus venceu, aleluia! Jesus Cristo venceu. Mas Ele, querido, fez isso por um propósito. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo sendo igual a Deus, mesmo sendo um com Deus, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele se absteve de toda a sua glória. E Ele se vestiu de pele humana. Ele se vestiu, queridos, com o mesmo corpo que nós temos aqui. É verdade, Senhor. Ele sentiu as mesmas dores que nós. Ele se colocou no lugar de homem, mesmo sendo Deus. Aleluia! Ele se colocou, queridos, para nos ensinar o caminho. A promessa, assim como eu acabei de falar ainda há pouco, mesmo que os profetas haviam liberado as profecias do alto do céu, quando Jesus chega, Ele começa a anunciar no seu ministério. Ele deixa claro para os seus discípulos que a sua morte que já iria chegar não era um acidente, nem um incidente, nem seria por acaso, não. Ele veio para essa finalidade. Jesus Cristo veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de se entregar por nós. Ele veio exatamente para morrer por nós. Ele veio para pagar um preço que nenhum homem poderia
poderia pagar. Ele veio para quebrar as correntes espirituais. Ele veio para tirar o peso do pecado da vida do homem. Ele veio para inaugurar um tempo de salvação e nos dar uma promessa eterna vindoura. Nós recebemos de Jesus esse milagre, aleluia. Quando nós olhamos para o Senhor e vimos, queridos, esse Deus maravilhoso andando para a cruz. E quantos olhos incrédulos olharam para Jesus e disseram: se és tu o Filho de Deus, saia daí. Se és tu mesmo o Filho de Deus, desce daí. Só que, queridos, eles não entendiam que se Jesus descesse dali, ele estaria fugindo do seu propósito. Quando Jesus permanece ali até o fim, ele cumpre o seu propósito, aleluia. Quando ele permanece ali até o fim e diz: Pai, está consumado. O véu se rasgou de cima para baixo. Nós fomos marcados pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. É por isso, igreja, que a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim e me confessar perante os homens, no céu eu estarei confessando ele ao Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim e não assumir que é filho de Deus, o Senhor vira as costas para ele. Ei, a obra de Jesus foi por cada um de nós. Será que você tem conseguido olhar? Nós estamos em um dia onde nós estamos celebrando a Páscoa. E quem é a Páscoa, pastora? Não é o que é, quem é? Jesus Cristo. Porque Ele venceu, aleluia. A Páscoa não é chocolate. Apesar de a gente gostar demais, a maioria das pessoas ama chocolate, não é verdade? Mas a Páscoa não é chocolate. A Páscoa muito menos é um coelho. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi aquele que se entregou por cada um de nós. E por causa do sangue dele nós fomos comprados. Por causa do sangue dele nós fomos lavados, queridos. Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus venceu por nós todos os nossos dias. Nós precisamos, queridos, retornar para a cruz. Nós precisamos retornar para o Calvário. Nós precisamos retornar para o sepulcro. Nós precisamos retornar para a obra redentora do Senhor. Nós precisamos. Jesus Cristo, ele começou a anunciar para os seus discípulos. Ele começa a falar para os seus discípulos: olha, vai acontecer. É verdade, Senhor. Mas é necessário que se cumpra. É verdade, Senhor. Olha, vai acontecer. Mas é por vocês. A palavra do Senhor diz que na última ceia Jesus senta. Ele senta com os seus discípulos. E quando ele começa a partir o pão e o cálice, aqueles que estavam naquele lugar já estavam acostumados com a ceia, já estavam acostumados com aquilo que fazia parte de toda uma história do povo de Deus, mas eles nunca tinham visto o próprio Deus chegar para eles e dizer: tome este pão, porque ele é o meu corpo. Beba desse cálice, porque ele é o sangue da minha aliança. Ele é o sangue da nova aliança. Aleluia. E aquilo que antes era feito com animais, agora, queridos, nós recebemos do Senhor o cordeiro e o leão, aquele que se entregou por nós e fez a obra de redenção por toda a humanidade. Se você por um acaso teve dúvida, se você por um momento da sua vida você teve dúvida: Senhor, será que eu sou digno? Senhor, será que eu sou merecedor? Ei, não é por merecimento, é por graça. Aleluia.
Ele nos comprou não porque nós merecíamos, mas porque a graça dele nos alcançou. Então quando Satanás vier para você e querer te paralisar, e querer frear o teu propósito, dizendo quem é você, dizendo assim, você não é digno, você vai bater no seu peito e vai dizer, em nome de Jesus, Satanás, arreda-te de mim, porque não é por merecimento, é por graça. O sangue dele me comprou. Eu fui comprado. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Diga aí, eu fui comprado. Eu fui comprado. Eu fui comprado. Jesus Cristo te comprou. Jesus Cristo. Aleluia. Ele te comprou. Aleluia, aleluia. Ele nos comprou. Ele escreveu uma nova história. Ele tem uma nova história para cada um de nós, igreja. Ele tem uma nova história para que os filhos de Deus vivam. Ele tem uma nova história para que os escolhidos vivam. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos tomar posse desse lugar que é meu e seu. Satanás afasta as pessoas desse entendimento para que elas não tomem posse do lugar de filho. Ele afasta as pessoas desse lugar. Ele solta cortina de fumaças para que a pessoa não se veja nesse lugar. Mas ei, Deus está mandando te dizer, Ele já te lavou, Ele já te marcou, Ele já te comprou. Ele determinou para você que você é filho de Deus. A obra que Ele fez foi por mim e por você. A obra de Jesus na cruz, Ele não desceria daquela cruz, não porque Ele não tinha poder, não, Ele é Deus. Mas era necessário que em carne Ele morresse por mim e por você. Acalabacharás. Era necessário que como homem Ele vencesse a morte, mostrando que Ele é Deus, porque só Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Candarabacharás. Calabassori andarabaxê. Ele morreu para nos dar vida. Só que a maior notícia, diga aí, a maior notícia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aleluia. Acalabaçou. Ele venceu, queridos. Ele apontava para os discípulos, porque quantas vezes nós queremos olhar com os olhos na carne e Deus está dizendo, filho, olhe com os olhos espirituais. Ei, tem coisas no propósito que parece que vão te levar para a morte, mas não, é nascendo a vida em você. Tem coisas na nossa vida que parece que é para a morte, mas é para Deus começar a nos dar vida. Aleluia. Calabacharabás. É a vida de Cristo vivendo em nós. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, vai ressuscitando vidas nesta noite. Vai ressuscitando sonhos nesta noite. Vai ressuscitando projetos nesta noite. Em nome de Jesus. Deixa Ele ressuscitar aquilo que estava a ponto de morrer na sua vida. Deixa Ele ressuscitar aquilo que só Ele tem visto, ninguém mais viu. Ele tudo vê e está decretando sobre a sua vida. Volte a viver. Ressuscita, ressuscita. É em
teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Porque Ele não tomou o lugar de Deus. Sendo Deus, em figura humana, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso a Ele foi dado poder no céu e na terra e abaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso acesso para a eternidade com o Pai. Jesus é o nosso acesso para a eternidade no céu. Ei, Jesus já comprou o seu lugar. Ei, Ele já preparou o seu lugar. A Bíblia diz que quando Ele foi morto, calavaçu e andarás, no primeiro dia da semana bem cedo, Maria Madalena vai ali ao sepulcro ansiosa. Mas quando chega lá, a pedra não estava no lugar. Quando ela olha de longe, o corpo não estava lá. E embora, queridos, muitas especulações, muitos enganos tentam se levantar contra essa obra grandiosa, redentora, a maior de todas as histórias da humanidade. A igreja é perseguida não é por uma mentira, é por uma verdade. Aleluia! Jesus não é perseguido por causa de mentira, é por causa da verdade. Calabaçori e andarabás. Os mártires não morreram por causa de mentira, eles morreram por causa da verdade. O povo de Deus tem sido perseguido não por causa de mentira, mas por causa da verdade. O inferno tem se estremecido, ele tem se estremecido, mas Jesus venceu. Aleluia! Jesus Cristo venceu. Quando Maria chega naquele lugar, ela começa a se desesperar. Ela começa a chorar e dizer: aonde está Ele? Aonde está o corpo dele? Quem levou o corpo dele? Carabachás. E a palavra do Senhor diz que Pedro e João chegam. E João, ele é tão modesto em falar de si mesmo, que ele se coloca na outra pessoa. Aleluia! E ele diz: o discípulo a quem Jesus amava, chega e fica na porta. E ele olha e vê que não tinha corpo lá dentro. Mas aí vem Pedro, que já era destemido. Se por ora João era o discípulo amado por Jesus, Pedro era aquele que era destemido. E a palavra do Senhor diz que ele chega, olha e fala: não, eu vou entrar, eu preciso ver. E ele entra. E quando chega lá, ele toca nos panos, ele toca no lenço. Só que aqui, queridos, nós vemos um sinal muito gracioso de Jesus. Nós vemos um sinal muito grandioso do Senhor Jesus. A pedra foi removida daquele lugar. O corpo não estava mais lá. Mas os lençóis que amarravam ali, que cobriam o corpo de Jesus, estavam. E o lenço, diz a palavra do Senhor, que cobria a face de Jesus, também estava. E não só estava, diga aí, ele estava dobrado. Ele estava dobrado. Isso é Jesus falando: olha, eu vou, mas eu vou deixar um sinal para vocês. Olha, eu vou, mas para vocês saberem que eu fui ressuscitando e nem foi ninguém que me tirou daquele lugar. Eis que eu vou deixar um sinal para vocês. E o
texto destaca, queridos, o lenço que cobria a face do Senhor estava dobrado em um cantinho específico, para que os discípulos soubessem que Ele ressuscitou, para que eles entendessem que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe, queridos, tem aí uma forma alegórica, digamos assim, até porque isso não consta em nenhum tipo de documento. Então a gente conta como uma forma alegórica que casa com a palavra do Senhor. Há uma história que diz que da cultura dos judeus, eles tinham o costume de, quando eles iriam servir o seu senhor, o servo ia servir o senhor, ele servia e deixava tudo ali ao agrado do seu senhor. E o seu senhor, ele comia, e após terminar de comer, ele limpava a sua boca, os seus dedos, a sua barba. E se ele tivesse que se levantar, mas retornar para a mesa de imediato, ele simplesmente se levantava e deixava o pano dobradinho na mesa, para que o servo olhasse e visse, ele vai voltar. Mas por outro lado, se esse senhor se levantasse e jogasse o pano em cima da mesa, queria sinalizar para o outro: não, ele já encerrou aqui, eu posso ir lá e retirar a mesa. Aleluia, queridos. É claro que isso não é uma história relatada na palavra e nem é usada como finalidade bíblica, mas é algo muito interessante que eu quis contar para a igreja, amém? Porque é algo que vem realmente casar com aquilo que está escrito na palavra. Se por ora aquele servo, quando olhava o seu senhor terminando ali na mesa, dobrando aquele tecido e dizendo: olha, não mexa, porque eu vou voltar. Quando a gente olha para Jesus, que estava ali naquele sepulcro, deixando aquele tecido dobradinho, anunciando algo para os seus discípulos. E o anúncio dele, queridos, é: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu voltarei. Isso é tão lindo, queridos, porque se por ora o pano que estava enrolado na face de Jesus Cristo, ele foi dobrado, colocado em um lugar especial, o que estava envolvendo o seu corpo simplesmente caiu. Isso faz paralelo com essa história, queridos, de uma forma tão graciosa, porque ali é como se Jesus está falando: está consumado. Aquilo que eu vim fazer em carne humana já está cancelado. Todo o poder que vinha contra a humanidade, através da minha obra como homem e Deus. Mas o pano que resguarda a verdadeira face do nosso Senhor Jesus Cristo, isso ele diz: deixa aqui, quietinho. Veja o que eu estou te anunciando. Ele deixou um recado, não só para os discípulos, mas para cada um de nós. Ele deixou 3 recados para nós. O primeiro deles, que é a nossa primeira chave: ele vive. Jesus vive. Porque quando Maria Madalena chega naquele lugar e ela olha lá para dentro e não vê, e ela se preocupa: onde está o corpo do meu Senhor? Ele não está mais lá, porque ele ressuscitou. Aleluia! Porque ele vive. A segunda chave: ele reina, porque a palavra do Senhor diz que a ele foi dado o poder no céu e na terra e embaixo da terra, e sobre todo ser que vive. Ele reina. E mais, queridos, nós recebemos uma promessa de Deus. Nós recebemos uma promessa de que Jesus Cristo, ele foi
e foi preparar um lugar. Diga aí, Jesus Cristo foi preparar um lugar para mim. Foi Ele que disse isso. A pastora só está aqui passando a mensagem de Deus, mas quem disse isso foi Ele. Quem disse isso foi Ele. A palavra do Senhor diz, queridos, que alguns se escandalizaram, outros tiveram medo, outros tiveram dúvida, como foi o exemplo de Tomé, ao ponto de querer ver tocar. E Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados somos nós que não estivemos lá, É verdade, Senhor. mas cremos. Bem-aventurada é a igreja do Senhor, que tem se estendido de geração em geração, mas que não tem morrido, mas tem prevalecido. Ele reina, e Ele disse: eu vou subir ao céu, mas eu vou preparar um lugar para você. Aleluia. Eu vou subir, mas eu vou preparar um lugar para você. E Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós temos guardado os mandamentos de Jesus, se nós temos vivido conforme a palavra, se nós temos de fato evidenciado essa obra redentora em nós, nós podemos, queridos, descansar. Porque Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. Ele tem este lugar para mim e para você. Só que Jesus disse: eis que eu irei, mas vocês não estarão sozinhos. Eu deixarei com vocês o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, Calabachá. Ele ensinará a você, Ele conduzirá você, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós estamos sendo convencidos pelo Espírito da verdade. Quando nós escolhemos renunciar à nossa carne na cruz e começar uma nova história com Jesus, nós estamos sendo influenciados pelo Espírito da verdade. Aleluia. Quando nós escolhemos, queridos, confessar assim como Jesus Cristo nos ensinou, foi Ele que nos ensinou. Confessar Jesus Cristo perante os homens e perante Deus. Quando nós escolhemos nos batizar, que coisa maravilhosa. É quando a gente vai para aquelas águas e diz: Senhor, eu estou morrendo hoje. Senhor, o velho vai morrer hoje. Eu deixo, Senhor, para que o Senhor me ressuscite, para que eu comece a viver uma nova história, uma história de poder, uma história onde na minha vida será evidenciada a salvação. Ele vive, Ele reina, e a terceira e última chave: Ele vai voltar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ressuscita, Ele ainda passa 40 dias com seus discípulos aqui nessa terra, treinando eles para viver aqui, sendo guiados não diretamente pelo corpo de Cristo, mas pelo Espírito Santo. E Ele dá uma promessa: da mesma forma que a igreja me viu subir aos céus, dos céus vocês me verão descer. Jesus vai voltar em glória, não mais como carpinteiro. Aleluia. É verdade, Senhor. Mas como leão da tribo de Judá, como reto juiz. Ele irá voltar com poder e glória.
da mesma forma que Maria Madalena foi anunciada ali e disse: vai, Maria, pare de chorar, porque eu estou vivo. Vai anunciar para os seus irmãos, vai anunciar para eles. Igreja, Deus está mandando a igreja anunciar esse que é o maior anúncio de toda a história. Jesus Cristo vive, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para nos dar vida. Aleluia, igreja. Ele venceu a morte para nos dar a vida. Coloque aí sua mão no seu coração, em nome de Jesus. E diga isso: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados. Tira de mim todo o peso de morte. Me lava com teu sangue. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a porção da tua salvação eterna. Eu creio neste lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu creio que o Senhor vive e reina e vai voltar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você faz parte da geração eleita. Você faz parte do povo escolhido de Deus. Aleluia. E a graça do Senhor está sobre nós. Que esse Espírito te conduza todos os seus dias, até que Ele venha. Aleluia. Jesus Cristo vive, Ele reina. E Ele vai voltar. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?